Antes de enverdarmos pelo mundo maravilhoso da relatividade restrita, vamos fazer uma pequena revisão sobre alguns conceitos-chave que nos serão muito úteis ao longo do curso, dada a sua importância crucial em relatividade restrita. Para começar, é importante termos em conta que a relatividade é um conceito da física mais antigo do que Einstein, porque Galileu fundou a primeira teoria da relatividade que se baseava em algumas ideias muito simples, que podemos compreender com base no senso comum. Para começar, é importante interiorizarmos que todo o movimento é relativo. Isto significa que só faz sentido dizermos que um corpo se encontra em movimento em relação a outro objeto. Dizer que um corpo se encontra simplesmente em movimento é uma frase imprecisa. Imaginemos a seguinte situação. Um carro desloca-se na autoestrada, transportando duas pessoas no seu interior. Na via ao lado, desloca-se uma moto, no mesmo sentido e com o mesmo módulo da velocidade, com um ocupante. Fora da autoestrada, encontra-se um pastor sentado a cantar. Obviamente, o carro encontra-se em movimento em relação à autoestrada. Tal como a moto, também se encontra em movimento em relação à autoestrada. Os ocupantes do carro encontram-se também em movimento em relação à autoestrada, por isso é que viajam. Assim como o ocupante da moto também se encontra em movimento em relação à autoestrada. O pastor, por sua vez, encontra-se em repouso em relação à autoestrada. Até aqui tudo bem, tudo óbvio, mas notem que até aqui só classificámos o estado de movimento ou de repouso dos corpos em relação à autoestrada. E se usarmos outros pontos de referência? O carro, por exemplo. Ora, as duas pessoas que circulam dentro do carro encontram-se em repouso em relação a ele. Tal como o ocupante da moto também se encontra em repouso em relação à moto. Está sentado em cima dela, ou seja, não se move em relação a ela. E como os dos veículos se movem à mesma velocidade, notem também que os dois ocupantes do carro estão em repouso em relação à moto. Tal como a moto está em repouso em relação ao carro. A moto e o veículo estão, na verdade, em repouso um em relação ao outro, uma vez que se movem à mesma velocidade. Se um dos veículos viajasse mais depressa do que o outro, então, naturalmente, que a moto passaria a estar em movimento em relação ao carro e vice-versa. Notem que, embora o pastor esteja em repouso em relação à autoestrada, está em movimento em relação ao carro, à moto e aos seus ocupantes, uma vez que os viajantes veem o pastor a aparecer, a aproximar-se, a afastar-se e a desaparecer, certo? Enquanto eles viajam no carro. Não seria mais correto afirmar que são o carro, a moto, que estão em movimento em relação ao pastor? Não, os dois pontos de vista estão corretos. Simplesmente o primeiro corresponde ao ponto de vista do pastor, os carros estão em movimento em relação a ele, e o segundo ponto de vista corresponde ao ponto de vista dos ocupantes dos veículos. O pastor está em movimento em relação a eles. Isto ilustra bem a ideia de que todo o movimento é relativo. Depende do referencial que estamos a considerar para estudar o movimento dos corpos. Chegamos aqui a outro ponto muito importante. O que é um referencial? Já devem ter ouvido esta palavra. E notem que até agora estamos apenas a ver ideias que surgem de Galileu. Um referencial é um sistema de eixos, com uma determinada origem que escolhemos como ponto de partida para estudar um certo movimento. Eu vou dizer outra vez. Um referencial é um sistema de eixos com uma determinada origem, vou pôr aqui o zero, por exemplo, pode ser aqui, que escolhemos como ponto de partida para estudar um certo movimento. A posição dos corpos, a sua velocidade, a sua aceleração e as forças que atuam sobre ele serão analisadas com base nesse mesmo referencial, pelo que a escolha de um referencial se torna um passo da maior importância quando estudamos qualquer problema em física. E outra palavra muito importante, física. Física com acento, exatamente. E sublinhada. Ok. De um modo geral, associamos imediatamente um referencial a um sistema de eixos cartesianos a três dimensões. Aqui vou pôr uma terceira dimensão a sair. Com eixos x, y e z. Que permitem descrever um enorme número de fenómenos. Geralmente utilizam-se três coordenadas
associadas aos eixos dos x, aos eixos dos y e aos eixos dos z. Mas também é possível utilizar outros sistemas de coordenadas, tal como coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas e esféricas. E existem muitos outros tipos de coordenadas. Em relatividade, vai interessar-nos, acima de tudo, um tipo muito particular de referenciais, que são os referenciais inerciais. Também já devem ter ouvido esta palavra quando se começou a falar na física de Newton. Mas o que distingue estes referenciais dos restantes? O que é que tem estes referenciais inerciais de tão importante? O nome dá-nos uma pista fundamental. Inerciais remete-nos para o conceito de inércia. Inércia.